Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Bom domingo, ouvintes! Aqui quem fala é Yolanda Wilhelm Dieckhoff, escritora associada do ICPA. O meu pai, o Paulo Wilhelm, está em atividade na comunidade agora nas próximas 2 semanas. Então eu vou assumir a condução do Raízes da Germanidade. Eu lembro que ele anunciou que trataria de alguns assuntos importantíssimos e interessantíssimos hoje. E esses eu vou deixar para ele tratar então assim que ele retornar. No programa passado, Paulo Wilhelm fez um convite a mim para que eu trouxesse aos ouvintes informações sobre a importância da leitura, e assim farei a partir de agora. A última pesquisa, Retratos da Leitura, é assustadora. Ela é feita a cada 4 anos e pela primeira vez o número de não leitores ultrapassou o número de leitores no Brasil. São 53% de pessoas que não leem contra 47% do número de pessoas que lê. Ler é um ato de respeito a si próprio. Tirar o tempo para isso também é. O celular rouba o nosso tempo. A leitura de um livro ou um jornal é mais segura se comparada com a grande maioria dos conteúdos que encontramos na internet. Quem escreve um livro leva seu tempo para criar a história e ele passa por muitas mãos responsáveis até ser impresso. Um jornal também e busca informações em fontes confiáveis para expor as notícias. Fora a nocividade dos conteúdos impróprios para crianças e que são consumidos por elas. Vídeos que não são adequados para a idade podem gerar malefícios para o seu desenvolvimento. O problema é que esses efeitos só serão percebidos lá adiante. Leiam vocês, adultos, e ofertem livros às crianças. A leitura estimula o cérebro, ajuda a desenvolver a linguagem falada e escrita, enriquece o vocabulário, estimula a criatividade. São inúmeros os benefícios da leitura para todos. Tempo temos. Além do tempo, temos também hoje um acesso facilitado a livros. Quem não tem como comprar livros, a biblioteca do ICPA tem livros. A Biblioteca Municipal de Agudo Aldo Berger também. E são repletos de opções de literatura para todas as idades e todos os gostos. Falar para ler parece ser fácil, né? Mas eu sei que não é. Os adultos lerem é mais fácil do que fazer uma criança ler, eu sei disso. Inclusive, eu estou dedicando o meu trabalho a isso agora. Eu estou formando mediadores de leitura, tanto pais quanto professores, para que eles sejam essa ponte, essa ligação entre o livro e a criança. E esse processo ele não é tão simples assim. Não se pode apresentar um livro de qualquer jeito para a criança, senão às vezes é aquele velho tiro no pé. E eu vou repassar algumas orientações especialmente aqui para os ouvintes do Raízes da Germanidade, para tornarem a leitura um pouco mais prazerosa para as crianças. Mas vamos primeiro ouvir alguma música. Wir waren zärtlich und liebten uns, doch die Zeit war viel zu kurz. Und du dachtest, wie lange wird unser Glück bestehen? In deinen Augen, da sah ich die Sterne überm Meer und die Angst vor dem Tag des Auseinandergehens.
Winde verweht sind unsere Träume. Die Liebe, sie ist so fern wie die Sterne. Doch was mir noch bleibt, ist die Erinnerung daran, wie schön die Liebe sein kann. Viele Jahre sind vergangen, wir waren beide ganz allein. Es wurde Sommer und es war die Zeit der Einsamkeit vorbei. Deine Augen strahlten wie damals im Mai. Gib mir die Hand und wir werden für immer glücklich sein. Vom Winde verweht sind unsere Träume. Die Liebe, sie ist so fern wie die Sterne. Doch was mir noch bleibt, ist die Erinnerung daran, wie schön die Liebe sein kann. Doch was mir noch bleibt, ist die Erinnerung daran, wie schön die Liebe sein kann. Wie schön die Liebe sein kann. Chegou então a hora das orientações. Vamos tentar fazer as crianças lerem e que tenham prazer nisso. Isso tudo começa pela escolha do livro. Escolher um livro interessante, que seja adequado para a faixa etária, é um passo bem importante e também pode ser uma chance incrível de abordar certas temáticas com as crianças e adolescentes. Para os bem pequenos, livros de desfraude, livros da chegada de um irmãozinho, livros sobre bullying aos um pouco maiores, isso tudo está nos livros, isso e muito mais. Os clássicos, eles têm fundamentos interessantíssimos por trás das histórias, que são importantes para o desenvolvimento das crianças. Tem os livros de puro entretenimento, que também são obras lindíssimas. Tem obras antigas, obras contemporâneas. Então, esse momento da escolha do livro, além de pensar na temática, também deve se levar em conta a questão da faixa etária da criança. Mas isso é interessante, então, que algum profissional lhes ajude nisso, né? Dependendo da faixa etária, o livro, às vezes, a letra em caixa alta, a quantidade de texto, a complexidade do texto, né? Isso tudo pode ser levado em conta, tá bem? Então, primeira orientação é a questão da escolha do livro. Depois vem a leitura personalizada, eu chamo assim, mas eu quero dizer a leitura de acordo com o ritmo da história. Às vezes a história é mais... Ela dá um ritmo um pouco mais rápido, às vezes ela requer uma leitura mais lenta. A personalização da voz, a entonação, às vezes um personagem fala mais forte, às vezes vem um animalzinho, até dá para fazer o som do animalzinho. Isso tudo ajuda a prender mais a atenção da criança na história. Ela presta atenção e elas adoram isso. Outra orientação é a questão da rotina leitora. Todos os dias tem que pegar um pouquinho o livro. No início pode parecer um pouquinho mais cansativo, mas vale a pena e é assim que se faz. A rotina leitora também é aliada à questão de encontrar um momento
de calmaria na casa, né? E também um momento em que a criança não esteja tão cansada, né? Mas que ela também esteja disposta a ouvir e a participar desse momento da leitura. E a última orientação que eu quero repassar a vocês é a questão do exemplo, né? O exemplo é uma das partes mais importantes nesse processo. Crianças que veem os pais lendo, elas vão ler. Crianças que veem os pais no celular, elas vão pegar o celular. Isso é inevitável, isso nós vemos por aí. E é assim que acontece, então, ser exemplo e ler também, pegar um jornal, uma revista ou um livro e ler na frente dela, aí mostra um exemplo positivo para ela, tá bem? Então, essas são algumas das orientações que eu julguei serem importantes e interessantes para repassar especialmente aqui para os ouvintes do Raízes da Germanidade. Noutro momento, o jornalista agudense e colaborador do Raízes da Germanidade, Romar Belling, com quem inclusive me encontrei várias vezes nos últimos tempos em função do trabalho com literatura e com germanidade, nos encontramos no evento na Assembleia Legislativa, em reunião na casa do cônsul da Alemanha e naquele baita e belo espaço da livraria Luminur em Santa Cruz do Sul. Nós temos muito em comum, é muito bom conversar com ele. Mas a minha menção ao Romar é para anunciar um trecho de uma manifestação que ele fez há algum tempo sobre a temática livros. Ele linkou os livros com a imigração. Vale a pena recordar esse áudio. Olá, ouvintes da Rádio Agudo. É uma satisfação retornar de novo a esse programa. Meu nome é Romar Belling, sou jornalista e atuo em Santa Cruz do Sul. Já tive a oportunidade de participar em programa anterior, então agora faço uma nova contribuição. Uma reflexão pessoal sobre o ambiente, o contexto da cultura alemã, da imigração alemã no Rio Grande do Sul e no Brasil. Como certamente se repercutiu em várias ocasiões durante o programa, nós estamos na iminência de comemorar em 2024 os 200 anos da chegada das primeiras famílias de imigrantes alemães efetivos, em colonização formal ao Rio Grande do Sul, o que se deu a partir de 25 de julho de 1824 em São Leopoldo. Posteriormente houve a chegada de novas famílias, milhares de alemães que migraram para o sul do Brasil, tanto em Santa Cruz do Sul, quanto a região de Agudo mesmo e as demais colônias aí distribuídas por todo o estado, Eu gostaria de propor, Paulo, e aos ouvintes todos, uma reflexão sobre um aspecto que me soa sempre muito importante nos meus estudos, nas minhas investigações sobre a imigração alemã e outras imigrações de outras etnias. Esse aspecto diz respeito ao seguinte: imaginemos, Paulo, que hoje um de nós se preparasse para uma longa viagem, e talvez decidisse sair da nossa região aqui no Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, e quisesse ir para, como tem acontecido, para um outro país, fosse para a Europa, de onde vieram os alemães, fosse, vamos imaginar, para a Ásia, e tivesse a convicção de que demoraria muito, ou talvez muito dificilmente nós retornaríamos. O que nós levaríamos na nossa bagagem? O que nós prepararíamos para levar conosco na mala, nos nossos pertences? Os alemães, no início e depois em meados do século XIX, se confrontaram com a mesma questão. O que eu levarei comigo para essa terra distante? Obviamente, algumas roupas, as vestimentas, obviamente, alguns objetos de higiene pessoal, obviamente, alguns objetos que seriam os documentos, nem todo mundo poderia, até por uma questão de volume de bagagem, o que carregar consigo, trazer
trazer muitos implementos ou objetos pesados, porque isso teria de ser providenciado na nova terra onde chegariam. Pois acontece que os imigrantes, em sua ampla maioria, eles incorporaram um item que nós, provavelmente, muitos poucos de nós levariam consigo ainda hoje e talvez, inclusive, pelo nosso ponto de vista, talvez não tivéssemos colocado na nossa mala, na nossa bagagem naquela época. Eu menciono livros. A grande maioria dos imigrantes das mais variadas idades trouxeram, e isso é documentado, obviamente, inclusive pelos livros que posteriormente permaneceram dentro das famílias, levaram consigo livros. Isso denota a preocupação que cada pessoa, independente da área em que ela atuasse, que ela viesse para ser agricultora aqui, que viesse para ser marceneiro, que viesse para ser ferreiro ou desempenhar qualquer outra função, e não necessariamente ser professor, por exemplo, eles pensaram em levar consigo conhecimento. Livro significaria automaticamente seguir treinando o raciocínio, a aquisição de mais conhecimento, a familiarização constante com a sua língua e com a cultura a qual se pertence. Livros que eram, na época, referenciais, alguns de cunho religioso, mas também romances populares, livros com algumas informações técnicas. Eles hoje estão incorporados a algumas bibliotecas que se tem nas diferentes cidades e provavelmente, inclusive em Agudo, a biblioteca hoje tenha algum livro em alemão, quase sempre um alemão gótico, né? Mas que perduraram ao longo de décadas, para não dizer quase 2 séculos agora. Esta minha reflexão de que quem viajou no passado para uma terra distante e se preocupou em levar livros consigo, sabendo que cultura, saber, conhecimento, raciocínio eram fundamentais, deveria ficar para cada um de nós, e não importa a nossa idade hoje, se bem jovens ou de mais idade, de que ler é fundamental. Era fundamental há 200 anos, no início, em meados do século XIX, e é muito mais fundamental, sob o meu ponto de vista, hoje. Porque se no passado havia uma exigência, uma demanda, uma pressão sobre saber, sobre refletir, sobre cultura ampla, cultura não só sobre aquilo que se faz ou naquilo em que se atua, mas conhecimentos gerais, sobre a existência, sobre os recursos, sobre a natureza, sobre a sociedade. Hoje, quando a gente tem uma pressão tão grande e uma concorrência tão forte em áreas tecnológicas, em áreas de vanguarda, saber mais, saber melhor, saber o máximo, saber ser articulado, saber escrever, que é o que vem da leitura também, saber falar, saber argumentar é fundamental. Quem sabe, ouvintes, agora que a gente está próximo dos 200 anos de imigração alemã, a gente não recupera este precioso legado, este precioso recado que nos chega lá daquelas famílias que migraram para cá. Vamos manter livros em casa, livros na nossa vida, livros na bagagem das malas com as quais nós vamos viajar e especialmente ler sempre. Concordariam, caros ouvintes? Um grande abraço, bom final de semana a todos. Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, veiculado na Rádio Agudo graças ao apoio dos associados Anélia Dahlmeier, a dona Isa Ruth Schmitz e Aldo Alberto Wilhelm, e das empresas Cibele Companhia Limitada, Funerária e Marmoraria Persky, Olaria Goltz e Dikov Alimentos, de quem vamos ouvir as mídias empresariais.
em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dikov Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dikov Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dikov.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência a serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos. Tijolos Olaria Goltz. Décadas de experiência. Qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Goltz. Dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55 999 26 0420. Lice Bender, que inclusive devo mencionar, acompanhou o Romar em muitos dos encontros que eu mencionei antes, ela trouxe uma linda história de suas memórias para o nosso programa. Vamos ouvir com atenção o que ela tem a dizer. Liebe Freunde der deutschen Kultur, August und September sind immer eine wunderschöne Zeit, quando o inverno finda e a primavera se anuncia. Somos tomados pela nova vida, mas também de histórias como esta que a minha avó Lídia sempre contava quando agosto terminava. Era a luta em glória do August com o Sepp. São dois nomes, August de agosto e Sepp de setembro. O August, em seus derradeiros suspiros de inverno, ainda estava envolto em manto cinzento e úmido, insistia em permanecer. E o outro, o Sepp, ele se pronunciava vivificante e sonoro, envolto em ar ameno, verdes brotos, pessegueiros e ameixeiras em florescência. De nada adiantou ao August, seu tempo expirou. E o Sepp chega com toda a energia renovada, chega colorido, claro e atarefado. Por toda parte, coachar de rãs, zumbido de abelhas, árvores se vestem em muitas tenras nuances depois de um longo tempo de sono invernal. Por tudo chilreiam aves, diligentes a colher musgo, a tecer ninhos para a nova vida que quer viver. Mas a minha vovó contava essa história em alemão. Der August, mit seinem grauen, feuchten Mantel, will nicht weichen. Doch der Sepp, der kündigt sich an mit Lindenlüfte, grünen Sprossen, Pfirsich- und Pflaumenbäume in rosa und weißen Blüten. Es nützt dem August nichts. Seine Zeit geht zu Ende und der Sepp, der kommt bunt, hell und geschäftig daher.
Überall quacken Frösche, Vögel singen, Bienen summen. Bäume kleiden sich neu in vielen zarten Nuancen nach dem langen Winterschlaf. Vögel zwitschern freudig. Eifrig sammeln sie Moos und binden Neste für das neue Leben, das leben will. Ja, Frühling, die Ankunft von Frühling ist eine wunderschöne Zeit. Também em poemas e canções, wie dieses von Fallersleben. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Zwitschern, Musizieren. Kennt ihr das? Ja. Dann lasse ich euch jetzt in Begleitung eurer Erinnerungen zur Frühlingszeit. Me despeço deixando-os, estimados amigos da cultura alemã, voltados para as suas reminiscências do tempo maravilhoso entre o fim do August e o início do September. Mit schönen Grüßen verbleibe ich, eure Lissi Bender aus Santa Cruz do Sul. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirillieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Sang und Schalle. La 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 la. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. La 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 la. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. La 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 Esta foi a edição 237 do Raízes da Germanidade. Quem conduziu o programa foi eu, escritora Yolanda Wilhelm Dieckhoff, e tivemos a participação especial com áudios de Lissi Bender e Romar Belling. A edição ficou por conta da jornalista Natiele Drese. Até o próximo programa! Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários, às 7 e às 19 horas.
Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.